Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges. Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 horas da manhã. Parte técnica aqui, o nosso amigo Euri, palmeirense, ansioso pela final da Libertadores no final do mês. Palmeiras e Flamengo vai ser um jogo, né, muito bom. Bom, vamos lá. Está aqui comigo novamente o nosso querido Rodrigo Betim, que já teve várias vezes, e muitos de vocês dão um feedback bom de que gostam muito quando ele vem aqui, toca flauta, eu leio algum dos meus textos, e essa sinergia acaba passando coisas muito boas. Inclusive o Rodrigo, como terapeuta que é, muita gente procura ele, fala, vi você lá no programa, gosto muito quando você toca flauta, eu estava mal, escutei o Wagner lendo o texto, você tocando a flauta e melhorei. Eu falei, vamos fazer isso uma constante, a hora que você puder gravar novamente. Então eu convidei-o, ele novamente está aqui, estamos gravando então esse programa para hoje, aproveitando a presença dele. Rodrigo, tudo bom, cara? Eu estou bem, Wagner. Obrigado. Você já está virando sócio do programa, cara? Você não sai daqui mais? Meu presente de aniversário esse programa aqui hoje. E hoje nós estamos com uma visita aqui, que é o Renato Stella, nosso amigo, que o Renato é guitarrista, professor de guitarra. Aí, ó, professor de guitarra, meu cara. Professor de guitarra. Esse aqui, eu costumo dizer que ele é o extraterrestre de guitarra. É o extraterrestre da guitarra, né? Bom, então ele está aqui hoje, veio junto com o Rodrigo, assistiu o programa, e eu vou fazer como fiz das outras vezes. Eu vou pedir o Rodrigo, inicialmente, para tocar a flauta, e eu vou ler um texto, daí nós vamos conversar algumas coisas, né? Eu aproveito que o Rodrigo é terapeuta e vou suscitando alguns temas para a gente desdobrar em várias explicações. Ele dá a ótica dele, eu dou o meu ângulo para a gente tentar enriquecer o programa para vocês. E depois do intervalo, um novo texto, novamente a flauta, e eu escolhi hoje o meu livro Na Luz de Krishna. É um livro da editora COI, de Curitiba. O livro vocês podem encontrar e comprar pelo site que é COI Editora, tá? coieditora.com.br, e lá vocês conseguem um livro. Sairá em breve uma nova edição, inclusive, e eu escolhi os textos alusivos ao Krishna, o grande avatar, o grande emissário espiritual da cultura hindu, o mais adorado entre os avatares de Vishnu dentro da cosmogonia hindu. E aí esse livro eu fiz falando do trabalho espiritual do Krishna, do seu grupo de mentores no astral do mundo, não somente da Índia. Então, apesar de eu falar do Krishna, a abordagem é bem universalista, porém focando no Krishna. Eu tenho esse livro Na Luz de Krishna. Já tem Na Luz dos Pretos Velhos publicado. Vai sair o mês que vem Na Luz dos Xamãs. Eu pretendo, se Deus me der saúde e eu ficar aqui por mais anos para trabalhar, eu vou fazer Na Luz do Buda, Na Luz de Jesus, Na Luz de Ganesha, na luz da Mãe Divina. E aí vamos ver o que dá para fazer. Enquanto eu estiver por aqui, eu vou produzindo e contribuindo da medida que eu puder. Então eu escolhi um texto que está na página 133, chama-se Infinita Compaixão, o Olhar de Krishna. E assim que a gente acabar essa leitura com o som do Rodrigo, eu vou perguntar algumas coisas para o Rodrigo sobre flauta, porque o Krishna tradicionalmente é mostrado como uma flauta, e há um simbolismo na questão da flauta que eu vou explorar com ele, já que ele é flautista, logo depois da gente fazer isso. Então, se vocês puderem, quem estiver em casa naturalmente, feche os olhos um pouquinho. Cada um de vocês
tem a sua própria maneira de sintonizar o infinito, de se ligar ao eterno da forma que você gosta e sente. Então, em espírito e verdade, de coração, eleva os seus pensamentos a um poder maior da forma que você quiser, com a sua liberdade de expressão, e pensa numa luz maior, mesmo em meio aos problemas que todos nós vivemos. Pensa numa luz maior, um amor maior do que tudo, inclusive da nossa própria compreensão. E eu vou falar da infinita compaixão associada ao olhar de Krishna, que poderia ser o olhar de Jesus, o olhar de Buda, o olhar de Iemanjá, sei lá, vai de quem você gosta, cada um sintoniza o amor maior espiritualmente da forma que quiser. E eu vou ler o texto com o Rodrigo tocando e peço ao alto aí que leve uma energia boa para vocês, principalmente os que estão sofrendo por algum motivo, perda de alguém ou alguma coisa que não está pegando bem dentro. Quem sabe aí por esses caminhos misteriosos do todo possa chegar alguma coisa legal. Se puder fechar os olhos e sintonizar, escutar essas palavras com a música, vamos torcer para algo bom fluir. Vamos lá, Rodrigo? Vamos. Infinita compaixão, o olhar de Krishna. Krishna, meu grande amigo, na luz dos seus olhos de lótus eu me encontrei. As estrelas estavam ali. Então eu vi as chagas de miríades de seres que também estavam ali. E eu senti vergonha de mim mesmo, porque eu tinha pedido ao Senhor que me arrebatasse. Eu queria sair do plano fenomênico e suas limitações. Mas quando eu vi os sofredores em seu olhar e o seu amor por eles, percebi a minha tolice e desarmei a minha mente. Ah, Govinda, eu vi você respeitosamente transmutando a dor deles. Você os amava incondicionalmente e não julgava os seus motivos. Havia ali algo mágico, como se você desdobrasse inumeráveis camadas estelares. E também um canto que ecoava pelo infinito. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. Sim, algures, os devas entoavam o Mahamantra. Então, para disfarçar minha vergonha, eu cantei junto, Hare Rama, Hare Krishna. E, surpreendentemente, eu também me vi dentro do seu olhar. E ali, em meio aos espíritos chagados, eu continuei cantando o seu mantra. Enquanto poderosas ondas de amor os embalavam em miríficas energias de cura. Ah, Gopala, eu os vi passando pelos portais sutis, onde os devas os esperavam. E quando eu voltei à minha condição normal, só ficou a paz serena. A sua paz, a mesma que embalou os espíritos sofredores. O Senhor me atendeu. Eu fui arrebatado para dentro do seu olhar. E agora eu não sei mais o que dizer. Ok, pessoal? Então, li esse lindo texto que eu escrevi em homenagem ao Krishna e com a flauta do Rodrigo fica muito legal e a gente espera estar passando alguma coisa boa na atmosfera espiritual aí do programa para vocês. Rodrigo, vamos conversar agora.
vamos falar do lance da flauta. Vamos lá. Existe uma atmosfera em relação à própria flauta do Krishna. Krishna também chamada Govinda ou Gopala, que é pastorzinho Sim. das almas. Então, se você pegar uma flauta, ela é oca. O valor da flauta está no oco dela. Está no oco dela. Vem alguém, sopra e, através desse oco, surge a música da flauta, fluindo como ondas sonoras, se propagando pelo ar. Krishna, tradicionalmente, toca uma flauta. Qual que é a metáfora? Ele toca na coluna vertebral de alguém, que é o oco, preenchendo de bem-aventurança de Ananda. Ou quando ele toca a flauta dele, é chamando para a bem-aventurança, né? Preenchendo o oco, o vazio, com a luz da bem-aventurança. Então, eu te pergunto, como flautista, você já imaginou isso? Que a flauta é uma extensão de você, e quando você sopra, passa pelo oco da flauta e se converte na ponta em som, em música, que chega até as pessoas que estão ouvindo a gente? É lindo isso, né? A flauta, para mim, é a minha conexão com o todo, com Deus, com Brahman. É a conexão, é a respiração, é a criação, é estado vibracional. Então, quando eu estou junto da flauta, não é só o soprar e fazer a música, mas é a interlocução com tudo a respeito do todo. Então, é o estado de espírito que a pessoa se encontra para quando ela trabalhar junto da flauta, ela não só trabalhar a música, mas a frequência de atingir aquelas pessoas e poder ajudar na harmonia, no equilíbrio, bem-estar e saúde. Rodrigo, a gente pode até também somar nisso. Por exemplo, você tocando a flauta, não como músico, não para algo produzindo uma gravação, mas tocando a flauta numa reunião espiritual, por exemplo, no contexto de uma reunião, ou tocando a flauta pensando em emanar uma energia por ela para alguém que não está bem. Mas vamos pegar específico ali, numa reunião espiritual, numa atmosfera em que você sabe que tem mentores. Então, por exemplo, você preenchendo o oco da flauta e um mentor espiritual acoplado espiritualmente com você, sendo você a flauta humana que vai fluir algo pela flauta física. Fala algo sobre isso. Eu sei que é difícil colocar em palavras, mas tenta. Seria uma assessoria. A mudança do estado vibracional com relação à frequência. Música é frequência. E junto dessa frequência onde as pessoas estão atreladas, de repente, a uma perturbação, vem junto aquela egrégora de luz, vem junto a ajuda, a comunhão desses mentores para que possam, junto da flauta, também trabalhar todo o estado vibracional e amparo espiritual, né, Wagner? O mentor, ele trabalha junto ali, vem uma egrégora, né? Agora, a gente aproveitando a presença do Renato Stella. Renato, chega aqui pertinho para a câmera pegar você. Euri, vê se está pegando ele direitinho. O Renato é professor de guitarra, também é nosso colega de grupo de estudos lá do IPPB. E você tava, quando você viu conversar com o Rodrigo ali no saguão, você me falou que você está estudando o material do Rumi, o Jalaluddin Rumi, que é um grande poeta sufi, lá do Afeganistão do século XIII, mais ou menos. Fala para aqui para os ouvintes o que você estava estudando lá no material sufi do Rumi em relação à flauta também. Pois é, foi uma surpresa, porque eu conhecia ele como poeta, né? Mas não sabia que ele era flauta e que toda a tradição musical sufi vem dele também, como o principal ali. E aí lá mostrava que eles também veem a flauta como sendo uma analogia com o corpo, e o sopro que passa pela flauta é a gente como espírito encarnado. A mesma coisa que se fala do Krishna também, ainda que me parece que é a mesma coisa culturalmente contada de outras maneiras, mas é a mesma coisa, né? E quando eles tocam naquele contexto, eles estão falando da saudade que eles têm de casa. Saudade do mundo espiritual, né? Que legal, pô, que acréscimo bacana, obrigado, viu? E de vez em quando, uma vez por ano, a gente faz um sarau lá no IPPB, né? Ali 20, 30 pessoas ali, nossos amigos, e aí o Renato toca a guitarra, o Rodrigo toca a flauta, o Tiago toca a flauta, a companheira do Renato toca o piano. Temos moças que cantam. Aí vamos fazer o próximo aí, vamos marcar, né, em dezembro, aí quando a gente estiver de férias, vamos marcar um sarau desse lá no IPPB e juntar a turma de novo lá pra gente se divertir fazendo música de novo, né? Isso é legal. Vamos lá. Bom, Rodrigo, seguinte,
Por exemplo, no seu trabalho como terapeuta, surge uma pessoa que fala assim, olha, eu estou desconfiado que fizeram um trabalho de magia pesado para mim, sabe, alguma coisa está pegando, e você atendendo, detectando que seja um trabalho de magia, porque às vezes não é, às vezes a própria pessoa está criando uma condição ruim e a mente dela projeta a causa para fora. Isso. Mas vamos supor um caso real, que haja uma carga pesada enviada, direcionada para ela, tá? Como que você age na terapia com ela? O que que você faz? O que que se aconselha para ela? Quantas nuances em volta desse tipo de atendimento? Sim. São várias... Não vou entrar nas nuances, porque de fora disso daí. Porque a gente tem um processo que é o desequilíbrio que a pessoa cria, como você falou aí, e coloca ela em autoobsessão, esse tipo de coisa. Mas, enfim, dentro da característica de magia que a gente pega de uma pessoa... Na hora que eu encontro isso daí, eu já começo a fazer o tratamento. E eu começo a orientar ela. O grande problema do processo mágico em cima da pessoa é o condicionamento que ela cria em razão de quando ela entende que tem o trabalho. Porque ela começa a terceirizar todos os aspectos de desequilíbrio que acontece dela durante o dia. Por exemplo, deixou uma caneca cair, ela vai dizer que é por causa do trabalho de Por causa magia. do trabalho de magia. Então é assim, ó, existe o trabalho de magia, eu faço o atendimento, faço o tratamento, às vezes tem que entrar com tratamento de apometria, às vezes é outro tipo de tratamento, e dou auxílio para a pessoa. Passo a informação para ela, mas eu evito passar o conteúdo, Wagner, porque a pessoa normalmente ela cria essas deduções e sempre fica linkada a esse processo do desequilíbrio. Se furar o pneu do carro, foi feito por magia. E aí ela começa a ligar. Logo, ela dá mais força para uma magia, entende? Que fizeram para ela e ela mesma começa a coligar, porque a magia é disso. Né? A magia é para poder desorientar. Na hora que ela entende que fizeram magia para ela e tudo começa a gerar ao estado mágico, pronto, é o desequilíbrio que a magia está criando, mas é dela. Agora, como é que ela muda essa frequência? Tá, fizeram para mim. E aí, como é que tá a sua vida daqui para frente? Não, continua do jeito que sempre tá, como sempre esteve. Então, se continua do jeito que sempre esteve, apenas vive sua vida. Fique esperta apenas nesse aspectos de vibração e sempre levar a sua vibração ao alto, fazer o seu trabalho de meditação, procurar naquilo que você confia e tem força, o seu dinamismo. E do resto daqui, problema é de quem fez e não o problema de quem recebeu. Então essa mudança, né, de padrão, de energia, de vibração, coloca a pessoa no estado de autocura. Agora, quando a gente dá um entendimento, passa 30 anos, ainda fica acreditando que, olha, Rodrigo, você acredita que eu passei com um terapeuta ali? Ele falou que eu tinha magia? Ué, você passou e detectou? Já passou, já não tem mais nada. Não, mas ele falou que eu tinha. Ué, mas você está ainda com o trabalho de magia. Mas não em consequência do que fizeram, mas no seu campo, na sua vibração, em decorrência do que você fica permeando isso daí. Você que fica linkado, ou seja, se permanece em sintonia e vibração. E também tem o lance de muita gente falar coisas assim como padrão, standard. Você entra num lugar, fizeram a magia para você, um grupo de apometria. Você tá todo chipado, ninguém nem te olhou, cara. Então virou um padrão falar coisas assim, né? O primeiro padrão que tem são os magos negros, né? Ainda se usa esse título, né? É uma característica. E eu atendo muitas pessoas que vêm em decorrência desses atendimentos. Não é crítica, não, é a verdade que acontece. As pessoas, ela vem e fala assim: eu passei com o terapeuta ali e ele falou para mim que eu tô com 3 magos negros e 15 obsessor. Aí você vai ver. O pessoal exagera fora. O exagero, tipo assim, tinha 30 magos da Atlântida, 50 da Lemúria, cara. 80 obsessores do Velho Egito. Pois o pessoal dá uma viajada na maionese astral de monte. Cara. Tá, aí, exatamente. Aí você vai ver a análise da pessoa, ela briga com a mãe por causa de mistura. O problema dela é emocional em decorrência da pessoa que ela é, que não tem nada a ver com os Paranauê que tá ali. Agora tem o inverso. Tem as características de pessoas que estão nesse desequilíbrio em decorrência de algum processo mágico de relacionamento, seja ele no âmbito profissional, o outro faz a magia para derrubar o cara ali, entendeu? Para tomar o lugar dele, no relacionamento de pessoa com pessoa, isso tem, né? Agora, muitos vêm e o problema é de ordem emocional. Só que aí o outro amigo lá, terapeuta, ele tá mais na vaidade de mostrar o superpoder que ele tem. Olha, você tá com isso, tá com aquilo. Tá, então trata aí. E agora? Trata aí. Então, já que você tá falando que eu tenho tudo isso, você que tá passando por terapeuta, fala assim, trata aí.
trata aí, já que eu tô com isso, já que você está visualizando. E às vezes também é o padrão, né? Fala que a pessoa está com o trabalho feito, que tem que desfazer, tem que pagar uma quantia grande para desfazer e tal. Agora, Rodrigo, eu vejo muito isso, e é bem variado. Às vezes a pessoa tem realmente um assédio espiritual, vai num grupo aqui ou acolá, e aí o pessoal... Olha, você está com uma entidade colada do Antigo Egito, é um mago que não sei o quê. Aí você vai e olha direitinho, quem está assediando ela é o seu Joãozinho desencarnado, que desencarnou 1 ano atrás aqui no bairro e que está apegado e está roubando energia de todo mundo. Isso aí. Você vai e o sujeito que é o super poderoso do astral vai falar que tem um mago da Atlântida. Isso que você está de sacanagem. A obsessão... Às vezes é muito simples, ela ocorre aqui e agora por motivos de agora também. Você também detecta esse tipo de coisa? Eu não só detecto esse tipo de coisa, como acontece muito, Wagner. Eu sempre falo nos meus programas, porque isso a gente quebra o estereótipo. Quando a gente traz um pouco de alento de verdade, a gente rompe esse estereótipo de superpoderes, essas coisas todas, para um processo que a gente está a nível humano, numa característica espiritual da evolução da minha consciência e do meu espírito. E as pessoas ficam muito do lado de lá. Fato é que a pessoa, ela acredita que ela tem um mago trevoso atrás dela, quando vai ver é o mais chumbrega que tem ali, coitado, é o cara que está desapegado apenas do corpo e está preso no processo espiritual ainda, né, em decorrência da crosta terrestre. E faz com que essa pessoa entre num estado de vaidade a tal ponto que ela acredita que até isso daí para ela é poderio, quando na verdade ela está num ego e começa a gerar uma obsessão que talvez ela nem queira ser curada. E tem grupos também que caíram na abordagem arrogante. Não, nosso grupo vai desmanchar esse trabalho de magia pesada, vamos quebrar esse bolsão. Cara, as pessoas, elas são bem complicadas. Aquele bolsão que todo mundo achava, na verdade era uma obsessão simples. Eu trabalho com isso há anos, seja na saída do corpo, seja como médium aqui. Uma das coisas que eu mais pude aprofundar são as obsessões e as desobsessões, os desassédios. Então, o que acontece? Você tem uma entidade colada ali porque a vítima pensava muito mal de alguém, essa entidade pensava mal de alguém e juntou uma coisa com a outra. Simbiose. E essa entidade desencarnou, está aqui em São Paulo, é um paulista desencarnado agarrado em alguém daqui. Aí lá vem a viajada, isso é um processo de vida passada, isso é assim, cara, cada caso é um caso, e na maioria das vezes, no mundo do jeito que a maior parte das obsessões e assédios é o aqui e agora. Tem os casos de vidas passadas, um monte, mas não existe um padrão. Você tem que examinar de uma a uma. Numa você vai ver um problema de vida passada, na outra o problema é agora. Na outra é a auto-obsessão. Então, não há padrão que você possa chegar e ficar jogando de forma standard. Agora, da pedigree de grupo, nós desmanchamos um bolsão da Atlântida ou do Egito. Tá, e o seu Zezinho desencarnado ali, você não mexe, porque resolveu. O seu grupo é superior, não mexe com uma entidade grudada. E a maioria são as entidades aqui e agora, cara. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho várias histórias para contar sobre isso daí, Wagner, sobre essa explicação que você está dando. Mas, enfim, denota tempo. Agora, uma coisa que eu tenho percebido a respeito dessa narrativa é que as pessoas, às vezes, elas estão tão presas dentro dessa temática, né, de desmanchar essas coisas aí, que ela perde o senso comum de entender o básico. Exatamente. Que é o básico que a gente precisa resolver aqui. É o mais próximo, né? Bom, Euri, estamos em cima já. Você está vendo como ele adiantou o relógio? Hoje Renato, você está vendo? Primeira vez que você vai aqui, é testemunha de que eles adiantam o relógio. Não dá nem para concluir a resposta. Não dá nem para concluir o tema, ele já está dizendo que está na hora do intervalo. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, aqui da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Sou Wagner Borges, estou aqui com o Rodrigo Betim novamente, na parte técnica. Nosso amigo Euri e o Renato Stella, professor de guitarra, estudante espiritualista, também está aqui. Rodrigo, antes da gente continuar o papo, vamos para mais um texto aí do livro
na Luz de Krishna. Esse é um depoimento de um mentor espiritual que faz parte do grupo do Krishna para assistência mundial extrafísica. O depoimento dele é emocionante. E eu me senti honrado de ter recebido isso aqui, coloquei no livro, tá bom? Então, vamos pegar essa flauta que você vai tocar agora, é diferente do primeiro bloco, diferente. E essa daí é que você, na maioria das vezes, tocou aqui no programa, né? Exatamente, essa aqui está em sol maior, né? Trabalha literalmente com aqui o coração, entende? Então, aquela está em mi, ela trabalha mais a expressão do coração para baixo. Então, mas enfim, as nuances da flauta mexem. Você está dando também aula de flauta pela internet? Sim. Se alguém tiver interesse, por exemplo, em tomar aula com você de flauta, passa os seus contatos, que senão depois a gente esquece. Qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Rodrigo Betim Oficial. Rodrigo Betim Oficial. Tá, no YouTube? O YouTube, todas as quintas e domingo, 20 horas, a gente tem encontro chamado TAI, Trabalho de Assistência Aberto, Energética. gratuito? Aberto, gratuito. A gente faz trabalho com flauta xamânica, qual o endereço? Meditação. Qual é o nome do canal? Canal Rodrigo Betim. Canal Rodrigo Tudo Betim. junto, tá. Tudo junto. E deixa o seu celular, porque caso alguém Meu zap, né, queira contato com você, é faz 19 991 70 0809. Repete. 19, o prefixo 19. 991 70 0809. E você está fazendo os atendimentos online também, Faço né? atendimento online. Tá, seguinte. Então, vamos lá. Chama-se Uma História de Ananda com Krishna. Ananda é o estado de bem-aventurança espiritual. Pode pronunciar a Ananda, mas todo mundo acaba falando Ananda, é assim mesmo. E está na página 139 até 140. É o depoimento de um mentor espiritual que um dia foi resgatado por Krishna e se tornou um dos trabalhadores do seu grupo. E eu vou ler aqui pausadamente enquanto o Rodrigo entra com a flauta. Novamente, se puder fechar os olhos, ficar tranquilo aí para poder receber as palavras desse texto. Com a flauta, eu estou trazendo o Rodrigo aqui novamente para permitir esses momentos, já que na maioria dos programas eu não posso usar mais música, porque o YouTube corta. Então, ele não corta quando o autor está fazendo aqui, não é trilha sonora registrada em lugar nenhum. Então, por isso que eu estou trazendo o Rodrigo com frequência, para dar chance da gente manter o que sempre teve no programa, textos com flauta, com música que todo mundo... Lembra, Euri, Landscapes do Camel? O Euri gosta muito. Quantos textos a gente leu com ela? Hoje não dá mais. Então, você vê, hoje a gente tem que quebrar o galho com o Rodrigo. Tá bom. É um quebra-galho já, né? Cara, você sai de uma banda inglesa de rock progressivo Camel para um flautista aqui de Indaiatuba. Aí, ó. Agora, ó, ele tá com um guitarrista bom aqui, que é o Renato Stella, cara. Exato. Então vamos lá. Uma história de Ananda com Krishna. Vamos lá, Rodrigo. Nos meus dias de outrora, havia um grande abismo dentro do meu coração. Nada estava bom, e eu só criticava a tudo e a todos. Até que, certo dia, um sábio cantou um mantra de Krishna para mim. E eu fiquei chocado. Algo me tocou profundamente. Então, uma supernova de amor surgiu em meu coração. E as estrelas desceram em meus olhos. E eu chorei muito, pois a luz dele me arrebatou espiritualmente. Consegui ver camada de flores revestindo o meu abismo de dentro. E tanto nas estrelas quanto nelas eu via o olhar dele. Deste dia em diante tudo mudou e minha jornada recomeçou. Hoje eu tenho a honra de ser um dos seus trabalhadores espirituais. E quando desço nos abismos astrais, eu sempre conto a minha história e canto o seu mantra com alegria para que surjam outras supernovas, para recamar a outros corações com as flores da bem-aventurança.
Se você quiser, conte a minha história. Talvez a supernova de Krishna também ilumine a outros. E as flores começam a surgir em seus corações. Então foi assim que um dos mentores extrafísicos me contou da primeira vez que sentiu as vibrações de Krishna em seu coração. E eu então captei o relato dele, pessoal, e tornei palavras de um texto aqui no livro Na Luz de Krishna. E agora a gente está compartilhando aqui com a linda flauta do Rodrigo Betim de fundo. Legal, Rodrigo, obrigado de novo. Gente, vamos continuar aqui o bate-papo com o Rodrigo Betim e daqui a pouquinho a gente lê mais um para arrematar. Hoje vamos fazer 3 textos, tá? Bom, Rodrigo, a gente estava conversando ali no saguão e eu fiz uma pergunta para você, para a gente trazer aqui o programa. Você, por exemplo, alguém que procura você está com um problema emocional, seja lá qual for, tá envolvido e não consegue sair sozinho. Por isso você, como terapeuta, vai ajudar, usando alguma terapêutica com a pessoa. Rodrigo, essa pessoa desencarna, por exemplo, alguém equivalente a ela, desencarnado com o mesmo problema emocional do lado de lá. Você, se estivesse fora do corpo, de frente com essa pessoa desencarnada, que tem o mesmo problema da pessoa encarnada que se atendeu aqui, só para a gente transpor para outro plano. Aqui embaixo você vai exercer sua terapia. Se você sair do corpo e encontra um espírito atormentado emocionalmente, você sabe que não basta só dar um passe nele, ele tem que trabalhar essas emoções. Fora do corpo, o que você falaria telepaticamente para um espírito com os mesmos problemas, que na verdade ele só está fora, os problemas continuam dentro dele como existia aqui e a morte não mudou, só jogou ele para fora? Bom, primeiro eu mostraria para ele que a vida continua, né? E se continuar da forma como está para uma vida que se torna eterna diante da possibilidade que ele se encontra, irá permanecer nas dores e nas virtudes, porque se torna virtudes da pessoa o ato de sofrer, né? Da forma como ele está. Mostraria para ele que o tormento que ele está passando em decorrência do que ele viveu aqui, a outra pessoa aqui possa estar também tribulada com essa situação, mas que, da mesma forma que ela que consegue sair, ele ali também, agora entendendo que a vida continua além do corpo físico, possa ter a capacidade de mudar. Você estava me contando que num atendimento aí há algum tempo, você estava ali com a pessoa foi presencial ou online que a pessoa estava com você? Foi online. Foi online. E você disse que enquanto você estava atendendo ela online... Essa foi presencial. Essa foi presencial, foi. Né? Você está com a pessoa na sua frente e de repente tinha um espírito obsessor agregado com ela e ele saltou em cima de você. Conta pra gente isso. Eu estava fazendo o atendimento da pessoa, ela veio com um processo mágico muito forte em cima, problema de relacionamento, separação, e tinha separação de bens. Essa separação de bens, na hora que eu fui tratar a pessoa, que eu peguei o desequilíbrio, que eu falei assim, olha, você tem um processo mágico em cima de você. Nessa hora, foi um enforcamento que me deu. E a pessoa que eu estava atendendo viu que eu estava sendo enforcada, porque ela viu até... Quer dizer, o cara pulou no teu pescoço? Pegou aqui, ó, pegou certinho no meu pescoço. Nessa hora, calma, é a hora que a gente começa a trabalhar vibração e energia, e aí eu comecei a trabalhar todo o processo de técnica que eu tenho, aí coloco em prática, né? Então naquela hora foi calma. E detalhe, a forma como eu consegui desvencilhar esse ataque foi fazendo o tratamento nela, aplicando luz nela, fazendo todo o tratamento nela em questão daquilo que eu sei fazer, na pessoa. Nisso teve a soltura. Detalhe, ali na frente, diante do processo que eu estava fazendo do tratamento, dentro da apometria, teve o esclarecimento para aquele espírito, aonde ele entendeu que não tinha mais o porquê dele estar fixado ao campo dessa pessoa e no tormento, que a gente chama que foi mandado, né? Simbiose de energia, amando. E por que você está aqui? Nem sabe que está ali. Quando tem o esclarecimento com relação ao problema que está, ele começa a perceber a mudança que ele tem que fazer
fora do corpo, muda. Na hora que você muda, dentro da expressão de duas pessoas vivas e uma equipe, muda o aspecto energético pelo campo vibracional nosso magma, né? O magnetismo que a gente tem ajuda a mudar, a transmutar a energia. Foi socorrido por entidades espirituais. Ô, Rodrigo, só para explicar melhor, pessoal, quando você está falando que o cara pulou para te esganar, na verdade ele atacou o teu chakra laríngeo. Foi meu chakra laríngeo, não teve nenhum espírito aqui agarrando, que a impressão digital dele, a marca fica no pescoço. Olha aqui, não. E a pessoa vendo ele me enforcar. Ele te atacou psiquicamente, energeticamente, o chakra da garganta. Fechou, perdi a respiração aqui. Mantenha a calma, trabalha, tem que trabalhar nessa hora, né? Mas não teve a figura em si. Só depois, na hora que comecei a trabalhar com aquela pessoa ali, de fazer todo o processo. Quando a gente foi aplicar a apometria na segunda parte, aí eu tive a visão de quem era. Aí eu falei, e aí vem o esclarecimento. E aí vem pedido de desculpa, vem a vergonha, né? Porque você estava mexendo nela, ela era minha. Não, ninguém é porte de ninguém aqui. Então, nessa hora, vem o auxílio, socorro espiritual, que aí seria de quem eu trabalho, da equipe que eu trabalho. E aí houve o socorro para algo maior. Rodrigo, você como terapeuta deve passar uma coisa que vários passam, faz parte do trabalho. Tipo assim, você atendeu uma pessoa, do mesmo jeito que esse cara te atacou, você poderia não ter percebido ele e esse ataque rolar mais tarde durante o sono, por exemplo. Ufa! Como também pode acontecer, você vai atender alguém amanhã e de madrugada, um dia antes, o obsessor dela já apareceu. Acontece essas coisas, ou antes ou depois com você? Acontece antes, depois, durante. Acontece. Às vezes, assim, já fica uma ideia, uma informação para você que trabalha com coisinha de energia, que seja das coisas mais simples até as coisas mais punch, mais profunda. Se não pega em você, vai pegar na outra pessoa que está ao seu lado. Então gera distúrbio de desequilíbrio, aspectos emocionais, começa a pipocar. Agora, quando a pessoa está com uma faculdade um pouco mais aflorada, por exemplo, uma vez eu acordei, do lado ali tinha alguém olhando assim para mim, assim, ó, acordou, foi a única coisa que veio. Eu falei, ixi, que hoje o dia vai ser maravilhoso. Então tem dessas manifestações que nada mais faz parte do processo, mas tem que ter um pouco de coerência e um pouco de estudo para que a gente possa também levar a limpeza, o equilíbrio dentro de casa ou junto com a gente. Agora, esse lance aí, foi um só que eu contei. Você faz o tratamento aqui, quem é você para estar mexendo nessa pessoa? Essa pessoa é de domínio meu. Quem é você? E vem, é do tipo, sai daqui, te tirar fora, né? Acontece. Porque muita gente vai tentar fazer esses trabalhos e na ingenuidade não percebe que tem um acompanhante extrafísico, né? E cola. Né? Seja um reikiano, curador prano, qualquer um vai passar energia, às vezes tem algo, vem em cima, a pessoa não esperava, não né? espera. Às vezes nem nela pega por causa da ingenuidade, mas a forma que possa acontecer com ela é desestruturando a família. Pega numa criança, pega num idoso, pega no relacionamento, começa a virar um distúrbio ali, uma intriga entre eles, né? Brigas, essas coisas. Bom, Rodrigo, vamos lá para um texto dessa vez maior, que é o terceiro e último de hoje. Lindo. E esse é um texto que ele é mais extenso. Chama-se Viajando Espiritualmente com Krishna. Lindo. Começa na página 90 e vai até 92. Oba. E esse é um dos mais emocionantes que eu escrevi, contando uma vivência que agora quero compartilhar com vocês ao som da flauta do Rodrigo Betim. E espero novamente que isso leve uma vibração legal para vocês que estão conectados aí com o programa. Tá bom? Vamos lá, Rodrigo? Vamos. Respira fundo, hein, cara, que esse Qual que texto você quer? aqui Essa daqui ou aquela? Não, eu quero essa última mesmo. Bora lá, vamos lá. E esse texto aqui é mais extenso. Vamos lá. Vamos lá. Viajando espiritualmente com Krishna. É uma história, pessoal. Certa vez, enquanto Krishna meditava, Arjuna, o seu discípulo arqueiro, se aproximou e lhe perguntou: Senhor, sinto-me muito estranho. Parece que algo me aperta o peito e cerceia minhas emoções. Não consigo centrar os pensamentos nem me sentir apto para a meditação. Por favor, o senhor pode orientar-me? O senhor dos olhos de lótus continuou aprofundado
em sua meditação por mais um tempo. Depois, quando finalmente abriu os olhos, parecia que o brilho de bilhões de sóis estava em seu olhar. Ele olhou para o seu discípulo arqueiro e viu dentro do seu coração. Contudo, ainda permaneceu quieto. Até mesmo Arjuna ficou seriamente impressionado, pois sentia, no olhar silencioso de Krishna, a profundidade do universo e aquela sensação de algo grandioso e misterioso à sua compreensão. Ele pensou, ele deve estar em uma expansão da consciência daquelas, e eu, aqui, com minhas emoções tão pequenas, querendo incomodá-lo. Vou ficar quietinho aqui e pegar uma pequena carona em sua luz. Um pouco depois, Krishna lhe disse: desculpe-me por não ter lhe dado a devida atenção antes, mas é que, em meio às miríades de manifestações na existência, 2 eventos me chamaram a atenção fortemente. No primeiro deles, uma mulher estava se desprendendo definitivamente do seu corpo carnal. Esse é um evento normal dentro da roda reencarnatória. Enquanto isso, um dos meus trabalhadores na Terra irradiava pensamentos e energias a favor da humanidade, no silêncio do seu trabalho. Ao mesmo tempo, em seu íntimo, surgiam algumas questões espontâneas. Ele perguntou-se: será que eu estou sendo útil realmente? Será que Krishna percebe o que se passa aqui? Será que ele desculpa meus defeitos e ainda sorri em meu coração? Então, segui suas energias e vi que elas estavam sendo direcionadas por minhas hostes de trabalhadores invisíveis para aquela mulher que partia da terra. Eram energias amorosas, emanadas por um ser humano comum, mas portavam o brilho da eternidade em suas cores suaves. Elas chegavam no cerne do espírito que se desprendia, dando-lhe conforto e confiança em sua passagem para a vida extrafísica. Em torno do seu ambiente, um grupo de espíritos amigos manipulava aquelas energias com grande maestria e respeito. Nem o rapaz, à distância, nem a mulher que partia sabiam um do outro naquele instante. No entanto, uma linha invisível os unia em um ato de amor anônimo. Eu fui até lá e, suavemente, rompi as ligações energéticas do espírito com o corpo. A seguir, levei a mulher para os seus entes queridos espirituais, na vida além da vida, e abençoei o seu destino imortal. Depois, fui até o meu trabalhador e beijei secretamente o seu coração. Ele não me viu, mas ficou feliz, espontaneamente, como se parte dele soubesse que sua missão havia sido cumprida naquele instante. Eu abençoei o seu Dharma. Arjuna, em meio a tudo, a maravilha da assistência espiritual sempre enternece mais o meu coração. O segundo evento me encantou mais ainda. Eu percebi uma onda de energia maravilhosa emanando de certo ponto na Terra. Pela sua qualidade, parecia a emanação virtuosa de um sábio a favor da humanidade. Porém, ao observar o evento atentamente, percebi que era a emanação do coração de uma mulher que, naquele momento, perdoava sinceramente algo grave de alguém. Tocado por aquela maravilha, fui até lá e abracei-a secretamente. Ela não me viu, mas depositei dentro do seu coração uma pequena joia espiritual. Doravante, quando ela deitar o corpo no leito para o sono diário, a joia projetará o seu espírito até o parque celestiais dos Devas. Ali, entre eles, ela descansará do fardo emocional de suportar o drama dos seus semelhantes e ainda perdoá-los incondicionalmente. E no momento certo, a joia a levará definitivamente
ao seu verdadeiro lar no planeta do amor imperecível. Agora, meu amigo, diga-me, o que é que lhe aflige o espírito? Então Arjuna respondeu-lhe: escutando o Senhor falar dessas maravilhas, o meu coração se abriu e o que eu estava sentindo se foi. Na verdade, só agora é que eu percebo que era coisa pequena. Então Krishna arrematou, dizendo-lhe: felizes são aqueles que transbordam, que transcendem os seus pequenos dramas e elevam o espírito na sintonia de objetivos maiores e imperecíveis. Então essa é a história de Viajando Espiritualmente com Krishna, que estamos compartilhando agora com esta flauta. Ok, pessoal? Obrigado de novo, Rodrigo. Essa história aqui, ela é emocionante, ela é cara. linda. E sabe, esse livro, Na Luz de Krishna, eu me emocionei muito ao longo de 2, 3 anos escrevendo os textos, por causa da minha ligação com a parte da Índia antiga. E assim, eu escrevi vários textos numa emoção muito impressionante. Até hoje, para ler, eu tenho que me segurar, porque são textos assim que evocam uma energia maravilhosa do Krishna. A gente sente tudo isso quando a gente pega neste livro aí. Eu sinto isso quando eu pego não só a vibração do que está escrito, mas a vibração de quem escreveu. É lindo. Então, eu só tenho que te agradecer por tudo que você depositou, de conhecimento que você trouxe, não só nesse livro, mas também do teor, do amor, da composição, da energia, da vibração do Wagner Borges. Acho que esse livro ele pegou muito disso, né? Ainda bem, graças a Deus. Bom, gente, o livro Na Luz de Krishna, COI Editora, K-O-I, COI Editora, vocês podem adquirir pelo site da COI Editora. O livro está no finzinho da edição, em breve vai ter outra, mas tem lá ainda e vamos rodar outra edição já. E é um livro muito bonito. Rodrigo, olha lá o obsessor do tempo fazendo sinal, que é o Euri, dizendo que acabou e que não tem terapia que resolva isso, que o programa acabou. Vai começar a piscar luz. Olha como ele é abusado, ele falou que não tem terapia que resolva isso. Daqui a pouco ele começa a apagar a luz, que ele é restaurante. E que dá um restaurante para o cliente ir embora, ele faz isso. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo de novo, cara. Eu que te agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. O pessoal gosta muito quando você vem com a sua flauta. A gente faz quando precisar, esse duo aqui do texto com flauta. E aí outras vezes, pessoal, vou trazer o Rodrigo para a gente fazer novamente, sempre variando os textos, os livros, para trazer essa atmosfera e compartilhar com vocês. Tá bom, Rodrigo? Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Tchau. Olha, eu ia agradecer o Euri, mas ele adiantou o relógio, como é que eu vou agradecer? Cara, eu acho que ali foi uns 7, 8 minutinhos, tá ali, ó. Até não, mais. Né? Até mais. Deixa, cara, existe uma coisa chamada karma. Espera. Isso aí. Deixa. Isso aí. Falar da virada do Palmeiras. Aí ele tem tempo. Aí se ele tem tempo, ele vai botar 2 horas. Você tá vendo como é que é? Legal, Renato, legal você estar aí hoje também, tá? Obrigado, pessoal, muito obrigado por vocês estarem escutando o programa pela rádio, ou pelo site da internet da rádio, ou pelo YouTube, aí vocês assistindo. Muito legal vocês estarem por aqui e a gente também. Um abraço. Almas boas.